Senhor, queridos professores! Aqui estou mais uma vez para apresentar, com muita alegria, mais uma pré-aula dos primários, nossa Escola Bíblica Dominical, da revista CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre e estamos estudando o tema Encontrando com Deus. Quero agradecer você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Muito obrigado pela sua fidelidade. Se você que está nos acompanhando, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe seu like e me conte de qual cidade você está falando. A lição de hoje é a lição 9, que tem por título Deus se encontra com Isaías. Essa história está registrada no livro de Isaías, no capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 7. Eu já quero deixar a sugestão de corinho para você, professor, cantar com a sua turminha no momento do louvor e também no momento do ofertório. O primeiro louvor é Me Queima com Brasa Viva, do altar, da dupla Edson e Theo. É um corinho muito antigo, mas você, professor, aí deve conhecer. Então, canta exatamente o tema que nós estamos tratando hoje. E o outro louvor você pode cantar também, que vai falar muito aqui hoje sobre O Meu Coração Era Sujo, do grupo Três Palavrinhas. Nós vamos falar sobre santidade. Então, é um louvor propício para o tema da lição. Vamos para a palavra do mestre. A visão de Isaías representa uma realidade espiritual além da nossa imaginação. Poucas referências bíblicas mostram de maneira tão clara e explícita a glória de Deus revelada aos homens. Deus é santo e a sua santidade confronta o pecado com o comportamento do profeta e nos concede uma reflexão para reconhecermos o quanto somos falhos e pecadores ainda mais diante do Todo-Poderoso. Como ser santo diante do Criador do Universo? Isaías entendeu que dependia totalmente da graça de Deus. Então, para nós, a porta da graça está aberta. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, sobre o qual todo o nosso pecado foi expiado e o perdão divino liberado. Graças a Deus. Então, explique aos primários que somente por intermédio da fé em Jesus é possível ter o coração puro diante de Deus. Por isso eu falei que é importantíssimo levar um louvor que fala sobre a santidade, sobre a pureza. O objetivo da nossa aula, que o aluno saiba que para se relacionar com Deus é preciso ter os lábios e o coração puro. Então é preciso ter os lábios e os corações puros. Já o ponto central diz que precisamos manter os lábios e o coração puros, mesmo em meio às pessoas impuras. Será que é fácil hoje manter o nosso coração puro em meio a esse mundo de sincretismo? Estamos diante de um chamado à integridade e moral e espiritual, sugerindo que devemos manter nossos pensamentos, intenções do coração e palavras que saem dos lábios puros e alinhados com valores elevados, mesmo quando estamos rodeados por ambientes ou pessoas que praticam o egoísmo, a mentira ou a maldade. Por isso que eu perguntei, será que é possível mantermos o nosso coração puro nesse mundo? E com base em princípios bíblicos e de crescimento pessoal, a pureza é mantida através de permanecer na palavra de Deus. Então, nós conseguiremos sim, através desses princípios que eu vou citar aqui. Vigiar a fala e as motivações, buscar transformação interior, não apenas exterior. Praticar o não julgamento e, através da confissão,
e do arrependimento. Reconhecer quando pecamos ou quando deixamos pensamentos impuros entrar, pedindo perdão para purificar a mente e o coração. Então é através desses princípios que eu acabei de citar que vamos manter o nosso coração puro. Você, professor, pode levar essas maneiras que foram citadas aqui para acrescentar, né, um conteúdo a mais aí na sua aula, enriquecer a sua aula e manter os alunos bem informados acerca dos princípios e das maneiras que nós podemos manter os nossos corações puros. Agora nós vamos para a dica do iniciando a aula. Para iniciar a aula, inicie orando a Deus, pedindo para que seus alunos compreendam a importância da santidade. Apesar de convivermos diariamente com pessoas impuras, até mesmo dentro das igrejas, nós podemos conferir essa referência em Mateus capítulo 3, dos versículos 24 ao 30. Vamos conferir para saber o que se trata. Mateus 13, 24 e 30. Diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, esse homem que fez o plantio ali da semente do trigo, ele estava repousando, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Então eu imagino que no tempo da colheita tinha trigo e joio, que são plantas bem parecidas e que se o homem que for colher não tiver bastante atenção e cuidado, ele não vai saber separar o joio do trigo. Portanto, nós precisamos nos empenhar para nos mantermos santos. Então é isso que diz Mateus 3, 24 ao 30. E é bom que você, professor, enfatize aos seus alunos que somos santificados através da oração, da meditação, da palavra e da prática da palavra de Deus. Então não tem como se manter puro ou se santificar se não tivermos vida com Deus, intimidade com o nosso Deus. Após a lição, explique o significado de algumas palavras que fazem parte da história. Cite, por exemplo, o significado das palavras tenaz, serafins, santidade, quem era o rei Uzias e outras informações que possam contextualizar este encontro de Isaías com Deus. Se preferir, destaque as palavras-chave escrevendo-as em cartões colados no quadro ou mural. Ao final da lição, diga que o mais importante da história de Isaías é o fato de que seus pecados foram perdoados e de que Deus o capacitou para ser o seu porta-voz. Glórias a Deus. Então, incentive-os a perguntando: quem aqui gostaria de ser um porta-voz da mensagem de Deus? É uma pergunta interessante que você pode fazer para os seus alunos. Então mantenha os lábios e o coração puro. Assim você pode ser um porta-voz da mensagem de Deus. E aqui eu quero deixar também o significado das palavras com algumas curiosidades sobre o rei Uzias. Então a palavra tenaz, no contexto bíblico de Isaías 6 e 6, tenaz se refere a um instrumento semelhante a uma tesoura ou pinça grande usado para ferreiros ou sacerdotes para segurar objetos quentes. Então, vou deixar também aqui a imagem. Ele servia para segurar objetos quentes com brasas incandescentes. Qual que é o sentido simbólico? Aponta para a obra de purificação operada por Deus. Um processo que pode ser doloroso para o homem pecador. A palavra serafins vem do hebraico saraf, que significa ardentes, ou aquele que queima. Qual a definição de serafins? São seres celestiais, de altíssima hierarquia, são anjos, que adoram a Deus. A descrição na visão de Isaías diz que eles aparecem
com 6 asas, 2 que cobriam o rosto, reverência, outras 2 que cobriam os pés, humildade, e com 2 voavam. Então, o significado associado ao fogo e à luz, eles simbolizam a ardente santidade de Deus e a purificação. E a palavra santidade, derivada da raiz hebraica kadosh, que significa separação, consagração ou afastamento do mal. O significado bíblico não é apenas moralidade, mas distinção absoluta entre o Criador e a criatura, o sagrado e o profano. Então, está aqui o significado da palavra e na prática é o chamado para viver de forma que reflita a pureza de Deus, separados dos valores do mundo. Então aqui estão as palavras em destaque. Agora, rei Uzias. Vamos saber um pouquinho sobre o rei Uzias. Uzias, também chamado de Azarias em 2 Reis, foi um rei do reino de Judá, filho de Amazias. Quais foram os reinados e ações do rei Uzias? Começou a reinar com 16 anos e governou por 52 anos. Um período de grande prosperidade e força militar. Foi um grande engenheiro, agricultor e guerreiro. Só que ele cometeu um erro grave que culminou na sua queda. Qual será esse erro? Que erro foi esse? Segundo as Escrituras, no auge de seu poder, o orgulho o levou a cometer um pecado grave. Tentou queimar incenso no templo. Um ato restrito apenas aos sacerdotes da linhagem de Arão. Então, com isso, teve consequências. E qual foi? Como punição divina, Uzias foi imediatamente atingido pela lepra na testa e permaneceu leproso até a morte, vivendo isolado, enquanto seu filho Jotão assumiu o governo. Então, todas as vezes que nós fazemos algo que não agrada a Deus, tem consequências. O ano da sua morte. A morte de Uzias foi aproximadamente 740, 739 a.C. Marcou o fim de uma era de estabilidade e o início da incerteza, cenário no qual o profeta Isaías tem sua visão de Deus no templo, que está escrito em Isaías 6:1. Que inclusive é a lição de hoje, a nossa lição, no qual estaremos falando um pouco sobre Isaías. Agora nós vamos para o nosso Memória em Ação. Diz assim: porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este versículo, encontrado em 1 Pedro 1:16, citado no Antigo Testamento, como em Levítico 11:44, é um chamado central à santidade cristã. Em essência, ele significa que os seguidores de Deus devem espelhar o seu caráter, separando-se do comportamento pecaminoso e vivendo de uma maneira que reflita a pureza e a natureza de Deus. Então, agora a dica para a memorização do versículo. Leve à sala de aula alguns ingredientes e mantenha-os ocultos sobre os seus cuidados. Então, é uma dinâmica que você vai fazer ali. Você vai levar um copo com água até a metade e outro copo com um pouco de óleo de cozinha. Ambos os copos precisam ser transparentes. Você pode levar um copo descartável, 2 copos descartáveis ou 2 copos de vidro, mas tenha bastante cuidado. À medida que você contar a história de Isaías, derrame o óleo no copo com água. Seus alunos vão observar
que o óleo não se misturou com a água, mas se manteve na superfície. Então veja bem que o óleo e a água não se misturam. E essa dinâmica é interessante, que vai representar ali a santificação. Então explique que assim deve ser a vida espiritual do crente. A santidade é a separação do cristão do mundo. Assim como a água e o óleo não se misturam, para manter a santidade não podemos nos misturar. E isto é, praticar as mesmas atitudes erradas de quem não serve a Jesus. Então é interessante você mostrar para eles aqui que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo e não podemos nos misturar com eles. Isaías sentiu medo e vergonha de seus pecados porque sabia que Deus é santo e não podemos nos aproximar dele se não houver santidade em nós. Peça que repitam um versículo escrito no quadro. A cada citação, apague uma palavra até que eles consigam recitar corretamente todo o texto e a referência sem ler. Então, está aqui uma dica para você ensinar a sua turminha aí, memorizar o versículo. A missão da nossa semana é orar pelo país do México. Antes de falarmos sobre o México, eu quero pedir você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu gostei, comente de qual cidade você está falando e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o nome do Senhor venha a ser divulgado através do canal e através da sua vida. Bora então conhecer um pouquinho da história do México? O México é um país bonito que fica na parte sul da América do Norte. Ele faz fronteira com os Estados Unidos ao norte e com Guatemala e Belize ao sul. Também é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Golfo do México. Então é importante você levar essas informações para que o aluno conheça um pouquinho do país pelo qual estará orando. A capital do México é a cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. O idioma oficial do país é o espanhol. E a bandeira muito bonita do México tem 3 cores, que são verde, branco e vermelho. No meio da parte branca há um desenho muito especial. Que desenho é esse? É uma águia segurando uma serpente em cima de um cacto. E o que representa esse símbolo? Esse símbolo conta uma antiga história do povo mexicano. Então, como eu sempre digo aqui, toda história tem algo importante e especial. Um dos monumentos mais importantes e famosos do México é a pirâmide azteca, chamada Templo Maior, ou Templo Maior. Ela foi construída pelos aztecas há muitos anos, antes mesmo dos europeus chegarem à América. Esse lugar é muito importante porque mostra como viviam os povos antigos e como era a sua cultura. Então, está aqui a imagem da bandeira, muito bonita, e também do templo. Então, está a religião predominante no México é o cristianismo, principalmente entre o catolicismo. Muitas pessoas acreditam em Deus e frequentam igrejas. Em algumas regiões, podem existir dificuldades ou preconceitos contra os cristãos evangélicos, mas o país tem liberdade religiosa garantida por lei. Então, o pedido de oração para essa nação, e que você pode orar aí na sua classe com seus alunos, é orar para que o povo do México conheça cada vez mais o amor de Jesus, que haja paz nas cidades e que as crianças cresçam aprendendo a palavra do nosso Deus. Glórias a Deus. Agora nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia, que está no livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, que relata a visão de Isaías do Senhor no trono, cercado por serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo.
O profeta reconhece a sua impuridade e a do povo, temendo a morte. Então ele teve medo ali. Um serafim o purifica, tocando seus lábios com uma brasa viva do altar. Por isso eu citei aqui o hino Me Queima com Brasa Viva do altar. Então assim que ele foi tocado com aquela brasa viva, ele foi perdoado a sua iniquidade e preparando-o para o chamado. Então naquele momento ele estava sendo preparado para cumprir o chamado de Deus. Vamos à lição mais detalhada que fala sobre a visão de Isaías. Nós vemos na figura 9.1 encontro com a glória de Deus. De quem? De Isaías. A Bíblia nos conta que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías teve uma visão extraordinária, que ele viu o Senhor assentado em um trono muito alto e glorioso. E a Bíblia nos conta que ao redor do trono estavam serafins, anjos, com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 esse anjo voava. Eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Bendito é o nome do Senhor. Esse era o som das vozes que faziam o templo tremer e tudo se encheu de fumaça. Então, diante daquela cena tão poderosa, a Bíblia nos conta que Isaías percebeu o quanto era pequeno e pecador. E ele declarou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito ou vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi a declaração do profeta Isaías. E diante da santidade de Deus, Isaías reconheceu sua própria imperfeição. Na figura 2, vemos a purificação. Então, um dos serafins voou até o altar, pegou uma brasa com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, dizendo: sua culpa foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Glória a Deus. Imagina o alívio que Isaías sentiu ali naquele momento. Pois a Bíblia nos conta que Isaías naquele momento foi purificado. E Deus não apenas mostrou a sua santidade, mas também ofereceu perdão. O profeta foi limpo e preparado para o algo maior. Então, já na figura 3, nós vemos o chamado. Depois disso, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, já transformado e purificado, Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Isaías aqui se colocou à disposição de Deus. Na figura 4, nós já vemos a missão e as promessas. Isaías se tornou um grande profeta. Ele anunciou a mensagem poderosa ao povo de Israel e revelou promessas extraordinárias. Inclusive, profetizou sobre a vinda do Salvador muito antes dele nascer. Então nós vemos aqui o profeta já anunciando que viria um Salvador para salvar a humanidade. Séculos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías já falava sobre seu nascimento, sua vida e seu sacrifício pelos nossos pecados. Deus mostrou através dele que já tinha um plano de amor preparado para a humanidade. Então, Deus já preparava algo ali especial para nós sermos alcançados através da sua graça. E o que nós podemos aprender com essa lição, com essa história que nós ouvimos hoje? Essa é a conclusão que nós tiramos.
Ou aprendemos que quando vemos a santidade de Deus, reconhecemos quem realmente somos. Isaías só percebeu sua condição quando esteve diante da glória do Senhor. E nós também precisamos nos atentar para isso. Deus, ele não expõe os nossos pecados para nos destruir, mas para nos purificar. E assim, como a brasa que tocou os lábios do profeta, Deus quer tocar nossa vida e nos limpar, nos purificar de todo pecado. Glória do chamado, vem a purificação. Deus quer usar cada um de nós, mas precisamos de um coração e lábios puros. Glórias a Deus. Quem é transformado responde com disposição, como Isaías disse: eis-me aqui. Ele não fugiu, não deu desculpas, ele se ofereceu voluntariamente. E hoje, Deus também procura pessoas disponíveis a ele e continua perguntando: quem irá? Que a nossa resposta também seja: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glórias a Deus, que lição maravilhosa, que Deus abençoe a cada um com essa lição. Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar, que tem também uma pequena dinâmica. Prepare com antecedência um copo transparente com um pouco de terra ao fundo, uma jarra com água e uma bacia. Então você vai levar esses objetos para a sua classe e, chegando lá, encha com um pouco de água o copo que tem a terra no fundo. Os seus alunos perceberão que a água estará suja no copo. Então, você não vai encher o copo, mas vai colocar somente um pouco de água no copo. E em seguida, mostre o copo aos alunos e explique que a sujeira não permite que a água depositada no copo permaneça limpa. Então, assim também é o nosso coração. Se tem algo que não agrada a Deus, ele está sujo. Depois siga derramando a água da jarra no copo até transbordar e continue derramando. Então, por isso precisa da bacia. Os seus alunos perceberão que à medida que a água vai enchendo e o copo transbordando, a água vai ficando mais limpa. Isso, ela vai ficando mais transparente. Então, com essa ilustração, você vai explicar aos seus alunos, aos seus primários, que assim funciona a nossa vida espiritual. A terra no fundo do copo representa os pecados que carregamos em nosso coração. E à medida que o Espírito Santo nos enche da graça, toda aquela sujeira que havia dentro de nós vai sendo removida até que o nosso coração fique limpo e sem pecado. Graças a Deus. Então, ao final, ore para que o Espírito Santo transborde sua graça e o santifique. Então, você vai fazer essa oração para os seus alunos. Agora nós vamos para a correção das nossas atividades. Atividade número 1. Encontre os 5 erros na segunda imagem. Aqui está a imagem. Os erros da segunda imagem são a brasa na mão do anjo, a cor da mitra na cabeça do sacerdote, que é aquele pano que está ali na cabeça do sacerdote, e o santuário, que está ali na primeira imagem tem, na segunda não. A segunda atividade, coloque V para verdadeiro e F para falso. A primeira questão, Isaías viu o Senhor num trono alto e glorioso, verdadeiro. Isaías se sentiu merecedor de ver a glória de Deus, falso. Ele estava cheio de pecado, então ele se sentiu pequeno e impuro. A outra frase, os pecados de Isaías foram perdoados, verdadeiro. Isaías não conseguiu ser mensageiro de Deus, falso, pois assim que ele foi purificado, ele atendeu ao chamado. Para sermos mensageiros de Deus, precisamos ter o coração
puro, verdadeiro. É o que aconteceu na vida de Isaías. Assim que ele recebeu a santificação, a pureza de coração, ele estava apto. E o número 3, ligue corretamente o que deixa o coração mais puro ou impuro. Aqui estão as palavras e os corações. Um coração alegre e outro triste. E cada palavra você vai ligar ela a seu respectivo coração, a sua respectiva imagem. Ir à igreja, mentir, perdoar, brigar, orar, ler a Bíblia. Por coração puro você vai ligar ir à igreja, perdoar, orar e ler a Bíblia. E para o coração impuro, mentir e brigar. Ao final de mais uma lição, e a dica aqui de encerramento é que na despesa está sempre conosco, até nos momentos em que estamos desanimados. Frise que é importante não faltarem à escola bíblica dominical, pois através dela o Senhor alimenta a nossa fé e nos reanima. Então você que está desanimado aí, sinta-se reanimado através dessa escola bíblica dominical. Ore com seus alunos, agradeça a Deus por estar sempre conosco. E até a próxima aula, querendo Deus. Eu deixo um beijo no coração, um forte abraço. Quero convidar você a marcar esse encontro comigo na próxima lição, que é a lição de número 10, onde estaremos falando sobre Jonas. Será o que vamos aprender sobre Jonas? Vou deixar você curioso e te espero na próxima lição. Tchau, tchau!